Oi, gente querida, gente amiga, esse é o Paz e Bem. Semana que começou com bastante truculência, com assassinato e toda morte, seja ela qual for, para nós espíritas traz uma importante modificação na divisão dos dois mundos. Começou aí também com muitas chuvas em São Paulo, então nossa solidariedade a todos que viveram esses alagamentos e todas essas questões. Mas agora vamos falar de... E teve o Oscar, que eu vou falar, não só do filme do Oscar, como vou falar de uma experiência maravilhosa que eu tive com a comunidade Paz e Bem de uma ida à sinagoga, ou sinagoga, como alguns falam. Hoje a gente vai conversar sobre essas duas coisas. Então, primeiro vamos nos ligando àquilo que nos define melhor, no meu caso é Deus, essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e cada um acomodando os nossos corações para que juntos nós possamos fazer essa conversa com muita paz, harmonia e alegria. Antes de mais nada, os avisos. Se você não está inscrita no canal, se inscreva. Se puder, faça uma doação solidária. E, por favor, curtam, compartilhem os vídeos. Isso é importante para a gente conseguir ter o vídeo lá entre os mais assistidos. É importante para a divulgação dessa espiritualidade, é importante para a resistência, é importante para todo o movimento progressista. Então, contamos com vocês. Hoje eu vou falar sobre o filme Jojo Rabbit, não só porque ele ganhou o Oscar, eu já tinha assistido, e o tema do Paz e Bem muitas vezes fica vindo na nossa cabeça. Eu não vou falar sobre a questão do filme em si, porque tem muitos canais já falando sobre o Jojo Rabbit no YouTube, eu já vi isso, tem muito crítico, muita gente que tem um embasamento muito mais profundo para falar disso. Mas eu vou falar o que faz o filme ser diferente e falar um pouco sobre a ótica da espiritualidade. O filme é diferente porque é aquele filme que ou você ama ou você odeia. É uma fábula. E nesse ama ou odeia metafórico, tem um paradoxo muito importante que fala de Trump, do Brexit, do nacionalismo, da supremacia branca e fala desse neonazismo que nós estamos vivendo aqui no país. Por quê? Quando o próprio diretor se coloca no lugar do Hitler, como amigo imaginário do menino nazista, ele nos convida a termos empatia por ele e pelo menino nazista. E nessa empatia, que muitas vezes está vivendo um país quando metade dele ainda está adormecido. Eu não gosto do termo polarização, porque ele é muito usado para manipulação, né, semiótica e tudo mais da direita. Mas essa convulsão coletiva que nós estamos vivendo, ela é muito sinal disso, daqueles que, a exemplo do diretor que se chama Taika Waititi, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um neozelandês, muitos que se identificam com este imaginário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E para isso, para a gente não se identificar com esse imaginário de um desgoverno e de um suposto presidente que vive um movimento romântico e retrógrado, onde ele se acha parte do tradicional e de uma família primorosa, mas na verdade nós vemos que isso é um lugar de construção romântica, que não tem identidade com nem ele, nem o grupo dele, muito pelo contrário. Mas para nós não nos identificarmos com o Hitler do filme, é um esforço para o telespectador. Aquele que é progressista não, já tem aquilo muito dentro, mas nós vemos, e eu observei um pouco conforme a luz mudava no cinema alguns rostos, nós vemos que algumas pessoas estavam com dificuldade em sair daquele lugar. E aí tem um componente importante, porque muita gente ri daquilo, embora seja uma tragicomédia, mas ri daquilo sem muita consciência. Outros, ao longo do filme, vão percebendo esse despertar da consciência para o quão ridículo é toda aquela construção do nazismo, principalmente porque o personagem forte de uma judia, de uma menina judia, que faz o contraponto com o herói do filme, que é uma criança, ele nos traz essa visão de que o menino tinha a visão de que os judeus não eram humanos, que foi isso que foi ensinado para ele. Mas aos poucos ele vai se apaixonando por essa menina judia e percebendo a humanidade deles e começando a negar o nazismo.
Então, tudo isso tem uma construção muito importante, não só no nosso imaginário, mas também na nossa questão de espiritualidade. E aí eu tive uma outra experiência muito forte quando eu fui à sinagoga, com a linda comunidade Faz Bem, as meninas aí da Flores para a Democracia, as meninas que estão fazendo trabalho de resistência em praças, para que elas não se transformem em piscinões. Um beijo grande, foi muito bom. A própria Yara do 247, tive a oportunidade de conhecer. Um beijo grande, Yara, para cada um de vocês. Mas a sinagoga. Então eu fui lá, fui na sinagoga, e eu, primeiramente, eu vou dizer, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, o que o Allan Kardec pôs como sinagoga lá? Ele pôs assim, do grego, sinagoge, não sei se é assim que fala, assembleia ou congregação. Um templo da Judéia, havia um único templo da Judéia de Salomão em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da Dedicação e dos Tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas sobre a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Então, foi muito boa essa experiência da sinagoga, porque quando nós entramos lá, o Alexandre Leone, que é o rabino, nos apresentou a sinagoga, nos mostrou os manuscritos, que são o que identificam a sinagoga, junto com uma mesa alta, que é feita para ler os manuscritos. Como a gente vê em alguns filmes de Jesus, a gente vê muito isso. No do Bertolucci, a gente vê isso, essa leitura na sinagoga. E depois ele fez uma conversa com a comunidade. Mas, durante aquela cerimônia, eu tive uma emoção profunda. Eu me senti mesmo como se fosse uma sinagoga espírita. Eu me senti tendo um intercâmbio intenso com a espiritualidade ali presente de forma mediúnica, como eu sinto, inclusive quando eu vou numa mediúnica que é realizada do Sejus nas casas das pessoas. Então foi uma experiência singular, porque enquanto eles faziam aquele ritual todo de adoração a Deus, as escrituras, a leitura da Bíblia, de alguns outros trechos, que foi tudo ortodoxo e tradicional, aquilo ia me transformando e me tocando de uma forma que eu saí de lá muito leve, muito paz e bem, embora eu não entendesse todo o ritual. E a conversa foi muito rica. E a partir disso eu comecei a pensar mais no filme Jojo Rabbit, porque aquela ritual deles acaba sendo uma festa, com cantos muito lindos, com tudo muito maravilhoso e muito estudo você vê ali, muito conteúdo, muita leitura, muito se fala em Deus, muito se fala da Bíblia. E eu fiquei pensando, aprisionaram no Jojo Rabbit, aprisionaram essas pessoas. Aprisionaram essas pessoas tão alegres, essas pessoas tão humanas, essas pessoas tão acolhedoras e tiraram dela esse culto do Shabat, esse ritual, toda essa experiência com o divino, com o sagrado, para colocá-los na marginalidade. E eu fiquei pensando quão sofrido é isso. E para transformá-los em não humanos, como o próprio menino do Jojo Rabbit, o personagem acreditava que não eram humanos, acreditava que eles tinham chifres, rabos e coisas assim. E para matá-los. Enquanto isso foi crescendo dentro de mim o sentido de liberdade. Para isso eu peguei um trecho desse livro aqui que eu já comentei com vocês algumas vezes, que é o Todos os Jeitos de Crer, da Dora Encontro e o Alessandro César Pigueto, que são meus professores na Pampédia, que é a liberdade humana. É um texto, diz assim, diz Maimônides, de 1135 a 1202, filósofo e médico judeu. A livre e espontânea vontade é concedida a todo ser humano. Se o indivíduo deseja se voltar ao bom caminho e ser virtuoso, tem o poder de assim fazer. Se o indivíduo deseja se voltar ao mal e ser cruel, tem a liberdade de agir assim. Assim está escrito na Torá. Eis que o homem se tornado como um de nós para saber o bem e o mal.
o homem tem se tornado como um de nós para saber o bem e o mal. Gênesis 3:22. O que quer dizer que a espécie humana se tornou humana no mundo, não havendo outras espécies como ela nesse sentido. O homem, por si mesmo e pelo exercício de sua própria inteligência e razão, sabe o que é bom e o que é mal. Então, nós estamos vivendo exatamente essa fase. É nesta fase que nós nos vemos num filme como o Jojo Rabbit, porque nós vemos ali muito claramente, conforme o filme vai se desenrolando, o que é bem e o que é mal, de uma forma, claro, de fábula. E o filme faz algumas referências, por exemplo, a menina judia que contracena o tempo inteiro. É a Anne Frank, né? É a Anne Frank num outro contexto. O próprio personagem, o menininho, a criança, que eu não vou saber, eu não lembro o nome dele agora, mas ele faz referência a um outro filme que é O Tambor, que é um outro menino também, que na época do nazismo se recusa a crescer e passa a vida tocando um tambor para alertar as pessoas e para trazer algum outro tipo de alegria e arte. Então, dentro de nós, ainda vibra esse tambor da espiritualidade, de um novo mundo, uma música como as que são cantadas na sinagoga, que nos desperta dessa crueldade que nós estamos vivendo, de pessoas que estão escolhendo esse caminho, sem ser muito, sem entrar muito na dicotomia, mas entre aspas, esse caminho do mal, que na verdade é um caminho da ignorância, da crueldade. E para isso, eu escolhi um outro pensador judeu também do livro Aqui Todos os Jeitos de Crer, que é o Erich Fromm, ele é de 1900 a 1980. E ele é considerado um dos grandes psicólogos do século XX, porque talvez grande parte disso que nós estamos vivendo seja realmente por falta de acesso dessas pessoas ao autoconhecimento que se dá muitas vezes por psicólogos, psicanalistas, através de um trabalho profundo terapêutico que deve ser realizado, psicopedagogos, por que não? E o Erich Fromm, ele vai nos... ele é nascido na Alemanha, mas ele sai de lá por causa do nazismo, se radica nos Estados Unidos, e ele foi um humanista, que essa era uma característica que estava muito marcante lá na sinagoga, o humanismo daquelas pessoas. Depois eu conto um outro episódio, mas vou voltar aqui ao Erich Fromm. Um dos temas discutidos pelo Erich Fromm foi o amor. Então, pode parecer que é um assunto batido, mas ele foi tratado de uma forma muito bela e original por ele. Por quê? Porque amando o outro, nós despertamos as nossas melhores potencialidades. Então, eu vou ler um trecho aqui do livro A Arte de Amar, do Erich Fromm, porque eu acho muito bonito quando a gente fala desse compromisso com o amor, que é o amor amadurecido. O amor amadurecido é a união sob a condição de preservar a integridade própria e a própria individualidade. O amor é uma força ativa do homem, uma força que irrompe pelas paredes que separam o homem de seus semelhantes, que o une aos outros. O amor leva-o a separar o sentimento de isolamento e de separação, permitindo-lhe, porém, ser ele mesmo, reter sua integridade. No amor ocorre o paradoxo de dois seres sejam um e, contudo, permaneçam dois na individualidade, né? O amor é uma atividade, não um afeto passivo, é um erguimento e não uma queda. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não receber. Além do elemento dar, o caráter ativo do amor torna-se evidente no fato de implicar sempre certos elementos básicos comuns a todas as formas de amor. São eles: cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Então, no Paz e Bem de hoje, que nós já estamos terminando, primeiro, queria contar para vocês que ainda voltei no metrô da sinagoga com um casal de idosos judeus e que eles ainda me deram um pão, hará. Muito legal, muito gostoso o pão. Esqueci de perguntar os nomes deles, mas um beijo, porque eu falei do canal Paz e Bem, se estiverem assistindo. Essa tosse ao fundo que vocês ouviram algumas vezes era do José, a gente esqueceu de fechar a porta aqui do quarto. Daqui a pouco tem Caminhos do Espiritismo com a continuidade do estudo de A Gênese. Para o pessoal da Pós TV 247, um beijo grande e vamos fazer aquela inspiração, né? Expirar, inspirar, nos conectar ao nosso eu profundo
e pedir uma semana onde nós possamos nos amar. Para a comunidade que esteve lá conosco, todo o meu amor, carinho e amizade. E para todos os outros que não estiveram, esse projeto continua e nós vamos passar pelo Espiritismo. Nós estamos preparando algo aí para vocês. Um beijo grande, gente. Paz e bem, paz e bem.